Hoje é 29 de junho de 2025. Este é o programa Pense Comigo. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste livro, Um Brinde ao Nada. E eu te convido agora a pensar comigo sobre os 12 dias que abalaram o mundo. Obviamente, este título, Os 12 Dias que Abalaram o Mundo, é uma paródia inspirada no livro famoso Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, da autoria de John Reed, que conta a história da Revolução Russa de 2017. 108 anos depois, agora em 2025, a guerra é outra, diferente, com outros interesses e outro cenário. Os atores são, de um lado, o Império do Norte e o Estado sionista de Israel, e de outro, a República Islâmica do Irã. E os 12 dias de junho, em que esses dois lados travaram uma guerra brutal, abalaram o mundo, como em 1917, na descrição de John Reed para o seu livro famoso. Quem contará no futuro a história desses 12 dias que abalaram o mundo neste mês de junho de 2025? Sim, porque o que se sabe, as aparências, são como uma ponta do iceberg. Muito do que não se sabe e que determinou os rumos dos acontecimentos está submerso e vai aparecendo com o passar dos dias, com o passar de novas novidades sobre o que foi feito, o que foi dialogado, o que foi decidido. Por enquanto, o que temos são impressões baseadas em fatos divulgados que abrem margem para interpretações que são conduzidas por narrativas que convêm a um lado ou a outro. Algumas conclusões podem ser tiradas apesar dos mistérios envolvidos, apesar da limitação de informações, apesar das interpretações e das narrativas. Você vê, se você pesquisa, de um lado, nós fomos vitoriosos, e de outro lado, não, nós que fomos vitoriosos. Quem venceu essa guerra até aqui? Porque o cessar-fogo ocorrido é precário e nada impede que possam ocorrer novos lançamentos de mísseis de parte a parte, como os que vimos nesses 12 dias que abalaram o mundo. Primeira conclusão que se pode tirar: um país que está ganhando uma guerra não pede cessar-fogo. Se Israel estivesse mesmo ganhando a guerra, como explicar que foi ele que pediu cessar-fogo? O canal 11 de Israel, que tem acesso aos grupos de poder daquele país, esse canal 11 informou que foi o próprio Israel que encaminhou uma carta ao Irã pedindo um cessar-fogo. E o Irã disse: não, nós é que decidiremos quando acabar a guerra. Aí, Israel pressionou Trump, o mandatário do Império do Norte. E aí, houve a entrada frontal do Império nesta guerra, com o
bombardeio às 3 unidades nucleares do Irã. Foi pressão de Israel. Por quê? As interpretações de especialistas ali na movimentação dos poderes no oeste da Ásia concluem que Israel não aguentaria mais 2 semanas de trocas de tiros, de mísseis e drones. O Domo de Ferro estava funcionando em apenas metade da capacidade, e essa metade da capacidade poderia ser diminuída para 30%, para 25% do previsto. E os danos que já estavam sendo sofridos por Israel poderiam aumentar. Então, isso obrigou essa situação e essa previsão de que a situação iria se agravar para Israel, fez com que esse país pedisse cessar-fogo. Que aconteceu, surpreendendo o mundo, na última terça-feira, no 12º dia, quando o mandatário do Império, o Donald Trump, anunciou ao mundo que, a partir daquele momento, estava consolidado um cessar-fogo. E mesmo assim, naquele momento, naquele dia, o Irã ainda fez um disparo de míssil contra uma base do Império localizada no Catar. E esse disparo foi avaliado como um ato simbólico para mostrar que eu posso te alcançar aqui também. Ou ali, do ponto de vista do Irã, ali nessa base localizada no Catar. E para surpresa de todos, realmente o cessar-fogo estava anunciado e passou a funcionar após esse anúncio. O que aconteceu? As coisas numa guerra se dão, como eu disse, por aparências, aquilo que é possível ser visto, e também por coisas submersas que não são vistas, são decididas entre os poderes de forma a não dar conhecimento do que foi dito, escrito ou pensado ou planejado. Momentos antes do anúncio do cessar-fogo, um dia antes, para ser preciso, houve uma reunião do chanceler iraniano com o líder russo, o Putin. E nessa reunião, o chanceler iraniano entregou a Putin uma carta do Ayatollah Khamenei, o líder do Irã. Nessa carta, pelo que se sabe, o pedido não era de ajuda, o pedido era para que houvesse um envolvimento maior de Putin na guerra, nas questões da guerra. Putin, anteriormente, havia havia manifestado a sua aprovação ao programa nuclear do Irã para fins pacíficos, e agora ele recebe essa carta. E logo em seguida, após essa carta, no dia seguinte, ao anúncio do cessar-fogo pelo Donald Trump. Quais são os movimentos que podem ter ocorrido até chegar a esse nível? O que se sabe e que se pode concluir é que, primeiro, esse cessar-fogo foi precário.
um cessar-fogo anunciado por impérios são sempre precários. Cessar-fogo anunciado por impérios é sempre precário, porque os impérios não respeitam nada, não respeitam leis internacionais, não respeitam regras, nem bom senso, como pode ser exemplificado nesta guerra, que teve um primeiro ataque descumprindo todas as leis internacionais, que foi o ataque de Israel ao Irã, e que provocou danos no Irã, e o Irã respondeu demonstrando capacidade de resposta, causando danos também a Israel. Houve mortos dos dois lados, além dos danos materiais, com número de mortos superior no Irã, porque o Irã, ao contrário de Israel, não tem aqueles subterrâneos onde as pessoas se escondem. E esses esconderijos subterrâneos podem contribuir para a redução do número de mortes. Então, aí o Império atacou as usinas, as 3 unidades nucleares do Irã, o que tensionou, abriu uma tensão que assustou o mundo ao ponto de, naquele dia, eu estar gravando esse vídeo semanal e, quando terminei a gravação, recebi uma mensagem: os Estados Unidos acabam de atacar o Irã. Como eu vivia em sobressalto nos dias anteriores, este foi mais um sobressalto. E agora, o que vai acontecer? Naquele momento, eu senti que, como eu vinha dizendo que estávamos perto do abismo nuclear, depois eu disse, acentuei, mais perto do abismo nuclear. Agora, com esse ataque aéreo às unidades nucleares do Irã, esse ataque agrava mais ainda e estamos realmente a um passo do abismo nuclear, eu pensei naquele momento, sobressaltado. Aí, no dia seguinte, começaram a surgir as informações sobre os efeitos desse ataque, que causaram danos nas unidades. Realmente, as fotos mostraram isso. Mas não destruíram o programa nuclear do Irã. E, não destruindo o programa nuclear do Irã, o objetivo de Israel e do Império estava frustrado. Outra frustração no objetivo do atacante, dos atacantes, aliás, Israel e o Império. Eles queriam também derrubar o regime da República Islâmica do Irã. Não conseguiram também. Numa guerra, não é o número de mortos e de danos que leva à conclusão de quem ganhou ou não. O atacante, quando ataca, ele tem objetivos. Se ele não atinge esses objetivos, ele está derrotado, porque empreendeu um esforço bélico gigante para atingir tal objetivo e não atingiu. Os objetivos de Israel e do Império ao atacarem o Irã foram de destruir o programa nuclear do Irã e de destruir
o regime do Irã, o regime de governo. Eles não conseguiram. A derrota está marcada nesse sentido para Israel e o Império do Norte. Então, dessa forma, nesse contexto, como explicar o pedido, o anúncio o pedido de um lado de cessar-fogo feito por Israel e o anúncio de cessar-fogo feito pelo Donald Trump? O que se sabe é que o Donald Trump, numa tentativa de posar de pacificador, avocou para si essa janela de oportunidade, anunciando o cessar-fogo. Mesmo que saibamos que cessar-fogo anunciado por um império não tem nenhum crédito. Um império que desrespeita todas as leis internacionais, não respeita nem a Constituição do próprio país, não respeita nada, não respeita nem os eleitores que votaram em Donald Trump. Explico. Para que o império atacasse o Irã, naquela noite em que houve o bombardeio às 3 unidades nucleares do Irã, feitos pelo império, teria que ter havido aprovação pelo Congresso estadunidense. Isto não houve. Teria que ter havido aprovação da ONU. Isto não houve. Então, estão aí descumpridas leis internacionais que fazem o império ser império. Um Estado que desrespeita todo mundo. Inclusive, no que diz respeito aos eleitores do Donald Trump, muito do que levou esse mandatário a ser eleito foi o fato de ele posar de pacifista. Ia começar um governo em que ia acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia, havia expectativa de acabar também com o genocídio em Gaza, e essa aura de pacifista o levou à vitória nas eleições do ano passado no Império. Ele também, com o envolvimento direto na guerra contra o Irã, desrespeita os seus eleitores. Então, ele viu no anúncio do cessar-fogo uma janela de oportunidade como pacificador, como pacifista. Dizem até que ele cobiça o Prêmio Nobel da Paz. Pode ter relação com esse sonho dele, para se igualar ao Barack Obama, que no primeiro ano de governo foi premiado também com o Nobel da Paz. Um prêmio injusto, porque ele também foi um fazedor de guerras e de conspirações e de golpes pelo mundo afora, o Barack Obama. Mas, voltando ao Império, o que vai acontecer agora? Quanto tempo durará esse cessar-fogo? E em que condições? Quais são os próximos movimentos? Quais serão os próximos movimentos? Provou-se que, primeiro, o programa nuclear do Irã continua de pé. O regime islâmico, como governo no Irã, continua de pé. Então, por que tanta brutalidade em 12 dias de guerra para se chegar a nada?
para se chegar, sim, a danos materiais e mortos. Não é possível, não é aceitável, não é razoável o que fazer agora? Quem ditará os próximos passos? Quais são as relações que serão estabelecidas a partir de agora? A partir de agora, quando o Irã provou ter capacidade de resposta a um Estado que fazia uma propaganda de invencível, o Estado sionista de Israel. Não. O Irã provou que Israel não é invencível. Ao contrário, Israel sofreu danos graves. Um porto atingido, aeroportos, prédios civis em Tel Aviv, Jerusalém, uma sede do Mossad. O Mossad é o grupo de inteligência de Israel. Isto nunca aconteceu no tempo, danos como esses nunca aconteceram nesses anos de existência de Israel desde 1948. Não se tem conhecimento desses danos sofridos por Israel antes desses 12 dias que abalaram o mundo. É certo que, entre as leituras que podem ser feitas, houve também o ataque de Israel e o Império contra o Irã, também foi um ataque aos BRICS. O Irã é um dos membros plenos dos BRICS, juntamente com a Rússia, juntamente com a China. Atacando o Irã, se o Irã fosse derrotado, isso iria de encontro, favoreceria os planos de Israel se tornar um grande Israel, avançando por toda aquela região do oeste da Ásia. Ao mesmo tempo, perdendo o Irã, se o Irã fosse derrotado, os BRICS teriam uma derrota terrível, porque o Irã faz parte do grande projeto de cooperação liderado pela China, chamado Rota da Seda, cooperação para a construção de infraestrutura, serviços, portos e aeroportos. Para a Rota da Seda ter uma ligação, aqueles países do oeste da Ásia terem uma ligação com a Europa. Isso é contrário aos interesses do Império do Norte, mas vem sendo tocado há 11 anos com eficiência e liderança da China e apoio também da Rússia, que é também um dos membros dos BRICS. Se o Irã cai e ali é colocado um fantoche do Império, assim como o Império derrubou em 2014 o governo da Ucrânia e colocou um fantoche lá, imaginem o que pode acontecer. Pode acontecer a situação que levou a Rússia a fazer a guerra com a Ucrânia para evitar que o Império, através da OTAN, dos 32 países da OTAN, instaurasse bases nucleares na Ucrânia, às portas da Rússia. A proximidade do Irã com a Rússia, se o Irã fosse derrotado, também levaria
a essa situação de colocar o império às portas da Rússia, pelo sul da Rússia. Ao contrário, a manutenção do regime do Irã mantém a Rota da Seda em continuidade e forte e mantém a Rússia com seus interesses de defesa contra os planos e ameaças de ataque do Império do Norte e seus vassalos ocidentais na Europa, que ameaçam a Rússia. Eles colocam a Rússia como ameaça, especialmente da Europa, que são os vassalos ocidentais do Império, mas quem tradicionalmente, historicamente, representa a ameaça à Rússia é a Europa. Tanto que as invasões de Napoleão em 1812 e as invasões também de Hitler, a invasão de Hitler na Segunda Guerra Mundial, provam isso. A invasão da Alemanha na Operação Barbarossa provam isso. Os planos da Europa sempre foram de invadir e dividir a Rússia em 3 blocos: a Rússia Ocidental, a Rússia Siberiana e a Rússia do Sul, para transformar, dividindo para reinar, transformar a Rússia em colônia e assim poder roubar as riquezas naturais da Rússia. Os impérios têm essa vocação de roubar riquezas, explorar, dominar, e para isso eles precisam dividir. Mantido o Irã, voltando ao caso do Irã, esses planos do Império do Norte e dos seus vassalos ocidentais estão temporariamente, momentaneamente frustrados. Então, prosseguem as tensões no que diz respeito às expectativas. O que vai acontecer, quem vai dar o próximo passo e que vai determinar se esse cessar-fogo é provisório ou definitivo. Eu tenho medo, eu tenho sobressalto, continuo tendo, e tenho uma torcida para que esse cessar-fogo seja definitivo, porque ninguém merece a guerra, ninguém merece mortes, ninguém merece nada parecido com isso. Acresce, esse cessar-fogo mostra também o quanto, havendo vontade, havendo interesse e havendo empenho e envolvimento, é possível haver um cessar-fogo também no genocídio em Gaza. Se houvesse interesse, com certeza haveria um cessar-fogo em Gaza, no genocídio de Gaza. Que esse cessar-fogo entre Irã e Israel e o Império possa favorecer também um cessar-fogo, uma paralisação do genocídio em Gaza. Ninguém merece, ninguém suporta este massacre em Gaza. Os palestinos merecem e têm o direito à terra e à vida. Fica essa torcida e fica esta palavra de protesto
contra o genocídio em Gaza. Você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Compartilhe, se inscreva nesse canal, @escritor Araújo. Recomende, toque o sininho. E lembre-se, eu sou o autor do livro Um Brinde ao Nada. Veja na Amazon. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.